bom dia! Hoje é sexta-feira, 6 de novembro de 2020. O Bom Dia Rede B só está começando. Seja bem-vindo, bem-vinda. E a gente abre o programa de hoje, com imagens de Cabaceiras, que fica no sertão do estado, cidade onde moram um pouco mais de 5.000 pessoas, segundo dados do IBGE. Cabaceiras, que é conhecida como a Hollywood nordestina, em referência aos mais de 25 filmes que já foram rodados na região. A gente aproveita para desejar para você que mora em Cabaceiras e que está junto com a gente aqui no Bom Dia Rede B, uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Agora bora para outros lugares com os nossos repórteres que já estão a postos com os assuntos de hoje. Na tela, Paula Farias, Larissa Maia e Emiliano Gomes. Novembro é considerado o mês de prevenção contra o câncer de próstata, uma doença que atinge homens com 60 anos ou mais. E esse é o assunto que a gente conversa com Paula Farias. Paula, bom dia! Bom dia, Matheus. Novembro Azul é um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Para falar sobre esse assunto e tirar dúvidas, daqui a pouco eu vou falar com o doutor João Dornelas, urologista. Tá combinado então, Paula. Olha, novembro também é considerado o mês dos descontos no comércio. Eu tô falando da Black Friday, mas é importante ficar atento aos falsos descontos, não é, Larissa? Bom dia para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, todo mundo. Pois é, não basta apenas comprar. Tem que ficar atento aos preços e quem vai dar dicas para os consumidores é Kessia Liliane do Procon Estadual. Até já então, Larissa. Olha, em poucos dias vamos às urnas escolher vereadores e prefeito. Acontece que nas últimas eleições muita gente tem deixado de votar e não justifica a ausência. O que pode acontecer com pessoas que não comparecem às urnas? E qual a importância do voto? Vamos começar com o Emiliano Gomes. Oi, Emiliano, bom dia. Bom dia, Matheus. É muito importante que a população vote, porque é uma maneira de escolher quem vai representar a sua cidade. E quem não vota pode aí também pagar multa e ficar impossibilitado de concorrer aí em vagas públicas. Eu volto daqui a pouco com mais informações. Até já então, Emiliano Gomes, Larissa Maia e Paula Farias. E você vai ver também no Bom Dia de hoje. Caso Mariana Ferrer e o estupro culposo. O assunto, que repercutiu nas redes sociais, abre uma discussão. A decisão do juiz foi correta? Eu estou implorando por respeito, no mínimo, nenhum acusado. Mas é o seguinte, se quiser, Patada, pelo amor de Deus, gente. Pix, a nova forma de transferência de dinheiro, começou a valer esta semana. Os itens da cesta básica estão mais caros? cada 15 dias são preços diferentes. Vem com o mesmo dinheiro, mas A sacola volta mais vazia. Seu cardápio de notícias logo no início da manhã é aqui no Bom Dia Rede B, que só está começando. Está no ar o Bom Dia Rede B, com Matheus de Souza. A gente começa a edição de hoje falando sobre a alta dos alimentos. Eu não sei se você tem notado na feira ou no supermercado, mas a alta está em quase todos os produtos. Arroz, óleo, açúcar, queridinhos dos brasileiros que se tornaram vilões da cesta básica. Carlos, quem o diga. Ele faz compras uma vez por mês, mas sempre toma um susto quando retorna ao supermercado. Cada dia que eu, por exemplo, ela compra 15 dias. Cada 15 dias são preços diferentes. Vem com o mesmo dinheiro, mas a A sacola volta mais vazia. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Procon Municipal no mês de outubro, o arroz pode ser encontrado de uma mesma marca no valor de R$ 4,99 a R$ 6,45, uma variação de 26% que afeta o orçamento familiar. Como não consegue substituir o produto, o jeito é comprar uma marca mais econômica. É o que faz seu Antônio, que apesar de não conseguir pesquisar na hora de realizar as compras, tenta economizar do jeito que dá. Eu usava o tio João, mas o tio João tá muito extrapolou, agora tá R$ 7,00. Aí eu tô levando o tio Urbano, que também tá caro, mas tá R$ 6,00.
A alta do dólar é um dos motivos para o aumento no preço de alguns alimentos. De acordo com este economista, a exportação influencia no valor de alguns produtos da cesta básica. O vilão continua, como eu disse, sendo o óleo de soja e o arroz, por diversos fatores, principalmente pela alta do dólar, né, que influencia esses e alguns outros produtos, já que o mercado, com a desvalorização do real, ele prefere fazer a exportação desses produtos do que atender o mercado local. E com isso você tem uma procura grande e uma oferta menor. A gente não consegue substituir o queijo, o óleo, são alimentos básicos, né? A gente não consegue substituir. Como é que você está fazendo para economizar? Olha, infelizmente a gente não tem feito cotação de preço em outros locais, até por comodismo, a gente faz feira de mês, então acaba ficando muito difícil a gente ir de mercado em mercado. A expectativa para os próximos meses ainda é de crescimento no preço dos produtos. A tendência da inflação, como está se demonstrando aí, é ainda de elevação, né? Um pouco, não tão grande ainda. A inflação ela ainda está dentro da meta estabelecida pelo governo. A meta era de 4,25%, nós devemos chegar aí ainda com menos de 4%, mas que com certeza a gente ainda vai ter até o final do ano ainda conviver com essa alta de preço. Antenor é gerente de um supermercado da capital e explica que é difícil não repassar o aumento para os clientes. Não existe uma fórmula mágica, né? Esse aumento ele tem que ser repassado, porque a empresa, a gente quando adquire, não tem como fugir, né, desse aumento. Então, infelizmente, o consumidor acaba sentindo esse aumento nas suas despesas. O jeito é se virar do jeito que dá e adaptar a feira ao orçamento da casa. O jeito é pesquisar ou substituir alguns itens da cesta básica por outros similares ou até mesmo por alguns produtos que façam um efeito complementar. Pois é, mas nem sempre os alimentos são substituíveis, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar de política. Eu estou recebendo Felipe Egito. Fala, Felipe. E aí, Matheus? Tudo certo? Tudo bem, meu irmão. Vamos começar falando sobre a histórica eleição americana que elegeu o Joe Biden, né? Matheus, então a gente está passando por um momento de transformação, né? Desde os anos 90 para cá, nós tínhamos uma tendência ali à reeleição dos presidentes americanos. E foi quebrado agora. Então nós tivemos ali com Clinton, depois com Bush, Obama, e agora Trump acabou quebrando um pouco essa lógica. E foi uma surpresa, na verdade, para muita gente, essa quebra nessa rotina aí. Porque o cara tá com a máquina no poder e tal, mas também, né, tem uma questão por trás dos extremismos, ligado aos problemas econômicos que a Covid trouxe, porque até então ele falava o tempo todo, nós desenvolvemos aqui, nós conseguimos 60 milhões de empregos, tal. Então esse era o que ele mais falava, né, na sua campanha, mas aí a Covid acabou destruindo, né, colocando por água abaixo um pouco esse discurso do Trump. Mas foi uma votação muito apertada, né, ficou ali pau a pau, inclusive ele prometeu recorrer na Suprema Corte. Isso, ele vai tentar judicializar, como Bush fez na segunda eleição contra o Al Gore, né? Então, infelizmente, eu não vejo, eu como um democrata, não democrata no sentido lá da eleição americana, mas como um defensor da democracia, eu penso que judicializar uma eleição é uma perda muito grande para o processo eleitoral, é você estar descredibilizando um processo que, ao meu entender, apesar de que eu tenho algumas ressalvas ao sistema americano, mas mesmo assim não deixa de ser o voto popular. Pois é, Felipe. Olha só, no próximo dia 15 de novembro acontecerá em todo o país a eleição para a escolha de prefeito e vereadores. Mas mesmo o voto sendo obrigatório, muita gente não comparece e nem justifica a ausência. É sobre esse assunto que a gente conversa com o repórter Emiliano Gomes. Emiliano. Bom dia, Matheus. Eu estou aqui no Tribunal Regional Eleitoral e quem vai explicar isso pra gente é a Vanessa do Egito. Ela vai falar um pouquinho o que acontece se a pessoa deixa de votar, se não justifica, quais são as implicações que isso ocorre e também a importância da votação. Bom dia, Vanessa. Queria que você desse um esclarecimento pra gente acerca de tudo isso. Bom dia, Emiliano. Bom dia, Matheus.
E vou começar pelo voto. O voto é essencial para que o eleitor exerça sua cidadania e participe da democracia, influindo diretamente no destino da sua cidade. Se ele não vota, como no Brasil o voto é obrigatório, ele vai ter algumas sanções. Não poderá regularizar o seu CPF, não poderá retirar passaporte, não poderá se inscrever para concurso público, nem instituição oficial de ensino. Então, algumas sanções advirão se o eleitor não votar nem justificar o seu voto. E como que ele pode fazer para justificar? Teve alguma alteração na eleição de 2020 relacionada à justificativa? Teve sim. Ele pode, se for no dia da eleição e estiver fora do seu domicílio eleitoral, ele pode justificar o seu voto por meio do aplicativo e-Título, que é uma inovação para essa eleição, o fato dele conter também a possibilidade de justificativa. O eleitor de posse do seu e-Título, baixando o seu e-Título no seu celular, ele poderá justificar se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Se ele estiver no domicílio eleitoral, mas tiver outro problema de saúde que o impeça de exercer o seu direito e dever de votar, ele poderá fazê-lo durante 60 dias após a eleição, também pelo aplicativo e-Título. Muito obrigado pelas informações, Vanessa. Então, qualquer dúvida, procure se informar e compareça para a sua votação na sua sessão. Eu volto com você aí, Matheus, direto do estúdio. Obrigado, Emiliano, pelas informações. E olha só, uma curiosidade sobre as eleições municipais desse ano é que vai começar mais cedo, a partir das 7 da manhã. E até às 11 é preferencialmente que votem idosos e pessoas com doenças do grupo de risco, justamente por conta da Covid-19. Por falar em Covid, na votação deste ano é obrigatório o uso de máscara, também ou que as pessoas levem a própria caneta esferográfica, ou de tinta azul ou de tinta preta. E tem uma preocupação, Felipe, que é o número de abstenções justamente por conta da Covid-19, Será que muita gente vai faltar novamente nessa eleição? Matheus, isso é uma coisa que a gente está percebendo que vem corrente nas últimas eleições, No último ano nós já tivemos uma grande quantidade de abstenções e que talvez esse ano os candidatos eles tenham que lutar não só pelos votos, mas para tentar convencer os seus eleitores, de saírem de casa para votar, porque tem muita gente que ainda está em total isolamento, poucas, hoje em dia, mas ainda tem essas pessoas, então talvez seja uma nova luta aí para esses candidatos. Felipe, obrigado pela sua presença, toca aqui. Valeu, e até a próxima semana. E olha só, esta semana foi divulgado o julgamento do crime de estupro da blogueira Mariana Ferrer. O caso tomou as redes sociais pela polêmica decisão do juiz. Eu vou conversar agora em um link direto de Santa Catarina com o repórter Rubens Felipe. Oi, Rubens, bom dia para você. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Exatamente. O empresário André Camargo Aranha foi absolvido da acusação de estupro de vulnerável da influenciadora Mariana Ferrer, ocorrido em 2018 na cidade de Florianópolis. A sentença foi dada em setembro deste ano, porém somente agora, com imagens publicadas pelo site The Intercept Brasil, o caso veio à tona, por conta do motivo da absolvição ser, abre aspas, estupro culposo, fecha aspas. O responsável pela sentença é o juiz Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis. Segundo as informações, o promotor Tiago Carriço diz que não havia como empresário saber que a jovem não estava em condições de consentir a relação, argumentando então que não haveria a intenção de estuprar. A Associação dos Magistérios Catarinenses levou em consideração uma manifestação do Ministério Público apresentada em 2019, em que não haveriam provas suficientes para amparar uma condenação. Além disso, no dia da audiência, o advogado responsável pelo réu, Cláudio Gastão da Rosa Filho, no vídeo que vamos exibir já já, aparece humilhando a vítima. Vamos acompanhar as imagens. Essa foto aqui foi manipulada, Felipe? Essa foto aqui foi manipulada? Olha a folha, doutor, dessa aí. Muito bonita, por sinal, o senhor disse, né? Cometendo assédio moral contra mim. O senhor tem idade para ser meu pai, tinha que até os fatos. Mariana, aqui não vai dar, cara. Uma filha do teu nível, graças a Deus. E também peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher que nem você. Não adianta vir com esse teu choro simulado, falso, e essa lágrima de crocodilo. Meu Deus, é maior que
Tudo isso, você pode ter certeza. Ô, Mariana, se tu quiser te recompor aí, tomar uma água, a gente suspende o ato, tá? Não tem problema, tá? Eu só peço que... Excelência, ela não é... Respeito, doutor. Excelentíssimo. Eu tô implorando por respeito, no mínimo, nem os acusados. Se tu quiser, suspenda. Tratada, pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Nem os acusados de assassinato são tratados como eu tô sendo tratando como uma pessoa ilibada. Eu nunca cometi crime contra ninguém. Com isso, o Ministério Público afirmou que o vídeo foi manipulado, ou seja, foram cortadas partes em que outros membros da audiência estavam interferindo contra os excessos praticados pelo advogado do réu. Já o advogado da vítima diz que Mariana já entrou com um recurso na justiça e foi aceito pelo juiz e agora encaminhado então para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora o caso corre em sigilo de justiça. Voltamos aos estúdios do Bom Dia Rede B. Obrigado, Rubens, pelas informações. Eu me solidarizo com a Mariana a respeito deste julgamento. Um absurdo. Não existe estupro culposo. Estupro, a intenção. Inclusive aqui na Paraíba, uma idosa de 64 anos foi vítima de uma suposta tentativa de estupro. Essa idosa morreu. Acompanhe na reportagem. A polícia investiga se os ferimentos provocados por faca foram provocados durante estupro e assalto à vítima. Até o momento, ninguém foi preso. O crime aconteceu na tarde do último domingo. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em estado grave. Ela foi internada aqui no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa e recebeu todo o atendimento na unidade de terapia intensiva, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil informou que o crime será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Pessoa da capital. No entanto, detalhes sobre as investigações não foram repassados. Paula Farias para o Bom Dia Rede B. Obrigado, Paula, pelas informações. Esse é um daqueles crimes que quem cometeu ainda não foi punido. A vítima é que perdeu a vida, infelizmente. Vamos falar agora com a repórter Deise Ponciano, que vai trazer mais informações pra gente. Oi, Deise, bom dia! Bom dia, Matheus. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. O Ministério da Justiça fez uma operação contra a pirataria digital em 10 estados e o Judiciário determinou o bloqueio de sites e aplicativos ilegais de streaming. 5 pessoas foram presas em flagrante. A força-tarefa teve apoio das embaixadas dos Estados Unidos da América e do Reino Unido no Brasil. Essa foi a segunda fase da Operação 404 de combate à pirataria digital. A investigação também apontou que os suspeitos capturavam o sinal e realizavam a retransmissão ilegal do conteúdo para assinantes do streaming. O grupo também ganhava dinheiro por meio da veiculação de propagandas em sites piratas, muitos deles com serviços em outros países. Foram cumpridos por determinação judicial, 25 mandados de busca e apreensão, além de bloqueio e suspensão de 252 sites e 65 aplicativos de streaming, que transmitem filmes, séries e propagandas de televisão de forma ilegal. Também foram derrubados 27 sites no Reino Unido e 3 nos Estados Unidos da América. Esse foi o destaque, Matheus, da semana aqui nacionalmente, né? Porque foi uma operação grande que aconteceu em vários estados, inclusive em estados do Nordeste. E a gente acredita que pode ter outros desdobramentos também. Eu desejo para você nessa nova etapa, nessa nova fase, muito sucesso e que a Rede B continue sempre tendo tanta credibilidade no meio comunicacional. Volto com você na próxima semana. Bom final de semana, hein? Obrigado, Deise, pelas informações. Olha, tá vendo essas duas fofuras aqui? Eles participam do projeto Cão Terapia, que ajuda pacientes em hospitais aqui em João Pessoa. E essa história a gente vai conhecer agora na reportagem de Paula Farias. Mansinhos e brincalhões, assim são Alfa e Babi. Eles têm a missão de distribuir alegria, afeto e distração para ajudar as crianças a encarar a difícil rotina dentro do hospital.
Esse encontro faz parte do projeto de terapia assistida por animais. O projeto de pet terapia começou há cerca de 1 ano e surgiu após uma experiência da Karina. Surgiu depois que eu fui diagnosticada com depressão e eu resgatei um cão que estava precisando de cuidados. E com isso eu tive uma melhora surpreendente do meu quadro devido ao meu contato com ele, a necessidade de cuidar dele, de sair. E a partir daí eu decidi criar o projeto para passar para as outras pessoas a importância de ter um animal em casa, né? Aqui no Hospital de Trauma de João Pessoa, os terapeutas de 4 patas circulam pela pediatria, alegrando pacientes e funcionários. São 26 voluntários e 30 pets que passam por aqui todas as quartas e sábados. Mas para que os cães possam realizar essas visitas, é necessário seguir protocolos de atenção e cuidados. É obrigatório fazer a higienização do cão antes dele ir. Ele toma o banho dele no pet shop ou em casa e ele não pode sair até fazer a visita. O local dele vai ser ou pet shop ou casa para a visita. Depois de lá é feita uma higienização também. Além de proporcionar afeto e aconchego para crianças em tratamento, os cães também podem promover outros benefícios. Ele traz não só a humanização, como ele faz com que a criança ela possa ter um contato com o animal, de forma que ela possa expressar os seus sentimentos. Então é uma forma da gente aproximar essa criança e fazer com que ela expresse aquilo que ela está sentindo, já que nós estamos dentro de um ambiente hospitalar. Então a gente alivia o estresse, alivia a ansiedade, faz com que a criança não só passe o tempo, mas passe um tempo com qualidade. Além do Hospital de Trauma, esse trabalho também atua no Hospital Juliano Moreira. Mas por conta da pandemia, o projeto precisou dar uma pausa. A gente decidiu parar por segurança mesmo dos animais e dos próprios voluntários, já que a gente está dentro de ambiente hospitalar. Bacana esse projeto, né? Olha só, um movimento surgiu em 2003 na Austrália, mas agora está espalhado por todo o mundo. Estamos falando do Novembro Azul, que é a campanha de combate ao câncer de próstata. E sobre esse assunto, vamos voltar a falar com a repórter Paula Farias. Ô Paula, essa doença não atinge só homens de 60 anos ou mais não, né? Bom dia, Matheus, e a todos que acompanham, né, o Bom Dia Rede B. Matheus, é mais comum acima dos 60 anos, porque segundo a pesquisa do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, aproximadamente 75% dos casos diagnosticados no mundo acometem os homens a partir dos 60 anos. Mas para tirar todas essas dúvidas, eu vou falar agora com o médico urologista João Dornelas. João Dornelas, quais são os primeiros sinais e sintomas e a partir de que idade é recomendado procurar um médico? Bom dia a todos, bom dia, Matheus. O tumor de próstata, ele nas fases iniciais, ele é um tumor assintomático. Então, é uma lesão que não provoca sintomas numa fase mais inicial, mais precoce da doença. Por isso que a gente faz essa campanha para indicar um rastreio da doença numa fase onde ela ainda não apareceu ou onde ela está iniciando na sua fase inicial. Os tumores avançados, sim, podem dar alguns sintomas. Então, desde sintomas urinários obstrutivos, né, o paciente vai ter dificuldade para urinar, como também sangramento na urina, dores ósseas, mas aí são lesões geralmente mais avançadas, quando a lesão não tem mais, a doença já não tem mais uma chance de cura, tem tratamento, mas não com intenção curativa. Então, por isso a gente faz a campanha para fazer um diagnóstico precoce, ou seja, um rastreio da lesão antes dele manifestar sintomas. Então, a gente inicia esse rastreio a depender dos fatores de risco. Então, a idade seria 45 anos para quem tem fatores de risco e 50 para quem não tem. Então, os fatores de risco principais são raça negra e história familiar. Então, quem é da raça negra ou tem alguém na família, principalmente pacientes que têm história em parentes de primeiro grau, deve iniciar mais precocemente, ou seja, aos 45 anos. Quem não tem esses fatores, inicia aos 50, através do toque prostático e do PSA, uma vez ao ano. Certo. Doutor, para adotar, também para prevenir, é importante adotar alguns hábitos, né? Quais são os hábitos recomendados? Bom, inicialmente, uma vida saudável é muito importante para evitar várias doenças e assim também como o câncer de próstata. Então, a atividade física, você tem uma vida com pouco estresse, e alimentos saudáveis, frutas, verduras, evitar alimentos gordurosos, né, excesso de carne vermelha, são métodos que você pode usar para fazer essa prevenção.
Mas o principal é o rastreio, porque muitas vezes esses métodos preventivos não têm a mesma eficácia do rastreio precoce. Muito obrigada pelas informações, doutor. É isso mesmo, Matheus. O diagnóstico precoce é muito importante, então é recomendado procurar um médico urologista para fazer esses exames periódicos. Eu volto com você no estúdio. Pois é, Paula, não só o diagnóstico precoce, como também o não preconceito em relação a esta doença. Homens a partir dos 60 ou mais, tratem de se cuidar, viu? A gente vai para um intervalo agora e na volta os falsos descontos na Black Friday e o Pix que começou a valer a partir desta semana. Sai daí não, a gente volta daqui a pouco. Todo dia um novo dia, despertamos com alegria. Somos a Rede B, informando sobre a cidade, clima e todos os destaques, atual e singular. Somos a Rede B, levando a informação a você. Da Europa internacional ou da nossa capital, os destaques no jornal, integrando a Paraíba através da notícia. Somos a Rede B, levando a informação a você. Rede B TV, jornalismo autêntico. Já estamos de volta. Olha, nesta época do ano, muita gente aproveita a Black Friday para comprar com descontos. Mas especialistas alertam que lojas e estabelecimentos comerciais têm agido de má fé e exibem preços que não condizem com a realidade, os famosos falsos descontos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a repórter Larissa Maia. Ô Larissa, como é que faz para a gente identificar se um produto está realmente com desconto, hein? Bom dia, Matheus. Pesquisando muito. Antes de conversar com o Cassie, eu vou mostrar aqui um dado da GfK. De acordo com a pesquisa da empresa de estudos de mercado, em 2018, 28% dos consumidores aproveitaram a Black Friday para comprar pela internet. Em 2019, esse dado subiu para 33% e a expectativa é que em 2020 esse número aumente. A gente está aqui com Kessia Liliane, do Procon Estadual, que vai dar dicas para os consumidores que vão aproveitar essa data. Kessia, como é que não cair no falso desconto? Olha, bom dia. Os consumidores eles devem ficar sempre atentos, até porque antes da Black Friday os consumidores já têm noção do que desejam comprar. E aí dá prints nas informações, guardar toda a publicidade para ver no dia da Black Friday realmente se tem aquele desconto. Lembrando que aqui na Paraíba nós temos uma lei estadual que diz que não é obrigatório participar da Black Friday, mas aquele que participar, ele deve colocar à disposição dos consumidores e do Procon a relação daqueles itens, quantificando quantos produtos estão disponíveis e o preço antes e o atual na Black Friday, para que o consumidor entenda que realmente houve o desconto. E para isso, é por isso que o Procon sempre orienta: faça pesquisas, guarde todas as informações para no dia a gente verificar realmente se é uma promoção ou não. Para quem fez a pesquisa do preço de algum produto e notou um aumento antes da data, essa prática é ilegal? Com certeza é ilegal. O Procon ele faz monitoramento de diversos produtos. Temos várias pesquisas de preços disponíveis no nosso site para exatamente auxiliar e verificarmos se isso está tendo alguma distorção nos preços. Ontem mesmo o Procon esteve reunido com o CDL, já preparando para a Black Friday. Tivemos também com o IDV, que é o Instituto que trata do varejo, para exatamente estarmos juntos, todos irmanados, para que na Black Friday o consumidor não venha a ter tantos problemas.
Esse ano o mercado online vai estar bem mais movimentado. Quais são os direitos de quem realiza uma compra pela internet? Olha, o consumidor que realiza suas compras pela internet, ele tem o sagrado direito de arrependimento, ele tem que verificar no momento da compra prazo de entrega, as condições, que muitas vezes o preço é extremamente atraente, mas na hora que ele coloca no carrinho, que ele vai ver o frete, ele não fica tão agradável. Então o consumidor tem que ficar atento a tudo, tem que printar toda a transação para que ele possa exigir o cumprimento da oferta, né? Então, o IDV disse que algumas lojas elas não vão permitir compras por boleto, mas essa informação ela tem que vir clara, precisa e ostensiva, para que o consumidor, no momento da compra, ele possa ter ciência de como é que ele vai transacionar. E o PROCON ele vai estar de plantão através do nosso 151, do nosso WhatsApp 986188330, para possibilitar, caso o consumidor venha ter algum problema, ele possa se socorrer do PROCON. Lembrando, basta tão somente você amealhar todas as provas para exigir o cumprimento da oferta. Obrigada, Kessia. É isso, Matheus. Os consumidores que vão aproveitar essa data tão esperada têm que ficar atento para não cair numa cilada. Volto com você. Verdade, Larissa. Obrigado pelas informações. Vamos falar de saúde agora? Olha só, a leishmaniose é uma doença originária de cães, mas é transmitida para os humanos através do mosquito. É rara, mas se não diagnosticada precocemente, pode levar à morte. É sobre esse assunto que a gente conversa com Emiliano Gomes. Emiliano. Bom dia, Matheus. Eu estou agora aqui numa clínica veterinária, vou conversar com a doutora Aline. E ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é a leishmaniose, se existe um tratamento, como que a gente deve ficar atento, né, aos sintomas. Bom dia, doutora Aline. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo o que é a leishmaniose. A leishmaniose é uma doença transmitida entre seres humanos e animais, não só os cães, embora os cães são os mais acometidos, e João Pessoa é uma região endêmica, temos muitos casos em João Pessoa de leishmaniose. E o que a gente deve ficar atento, né? Quem tem um pet em casa, o que deve ficar atento, sintomas? Tá, os sintomas são bem inespecíficos, mas tem alguns que dão um direcionamento para a gente depois pedir exames para confirmar o diagnóstico, né? Anemia, perda de peso, aumento de fígado e baço observado em ultrassom, lesões de pele, unhas que crescem muito, lesões em ponta de orelha são os mais comuns. E existe algum tipo de tratamento? Existe cura? Então, não existe a cura parasitológica, mas existe a cura clínica através do tratamento. Então, são conter os sintomas e dar a qualidade de vida ao animal. Não precisa mais ser eutanasiado, existem opções para esse animal poder viver com a doença. E o que a gente pode fazer para prevenir, né? Prevenção, como seria a parte da prevenção? Essa é a parte mais importante de todas, né? É o uso de repelentes. Existem vários tipos de repelentes. Existem as coleiras, que duram em média 6 meses, mas também existem as pipetas, que podem ser pingadas no dorso do animal para manter o inseto longe. Então é ficar atento, né? Se prevenir. E qualquer suspeita que você tiver, corre para o veterinário, procura um profissional que ele vai poder te orientar de forma mais direta. Então volto com você aí no estúdio, Matheus. Obrigado, Emiliano, pelas informações. E olha só, esta semana começou a valer a nova modalidade de transferência de dinheiro, o Pix. Neste mês, o mundo das operações bancárias recebeu um novo método de pagamento. Criado pelo Banco Central, o Pix promete realizar depósitos, pagar contas e fazer transações em questão de segundos. Porém, nas ruas, o recurso ainda parece ser coisa de outro mundo. Já conhece o Pix ou tem alguma informação? Para responder algumas dúvidas, conversamos com o chefe da divisão responsável pela gestão do Pix no Banco Central do Brasil, Breno Lobo. O Pix é um novo meio de pagamento que está sendo construído pelo Banco Central, com a participação de todos os agentes da indústria financeira. Ele vem se somar a todos os outros meios de pagamento já existentes hoje no Brasil, né? A gente tem a TED, o DOC, o boleto, os cartões de pagamento, né? Cartão de crédito, cartão de débito, cartão pré-pago. E o Pix é mais um meio de pagamento eletrônico que entra aí nessa cesta de instrumentos de pagamento disponíveis para a população brasileira, para recebimentos e pagamentos. O que precisa fazer para pagar ou para receber com Pix?
Para pagar é relativamente mais simples, porque a gente só precisa ter uma conta em alguma instituição participante do Pix, e não necessariamente precisa ser uma conta corrente. Como é que se inicia um Pix? Tem duas formas basicamente. A primeira forma é por meio do QR Code. Então é a leitura de um QR Code, né, que um lojista, um comércio eletrônico, uma própria pessoa pode apresentar para você o QR Code. A pessoa vai pegar o seu telefone celular, vai logar no aplicativo, né, da instituição na qual ele tem conta, escolher a opção de fazer um Pix, ler o QR Code e pronto, as informações do QR Code vão aparecer na tela. Aí é só confirmar, fazer a autenticação e enviar o Pix. A segunda forma de iniciar o Pix é por meio da chave Pix. É como se fosse um endereço, né, um apelido, um atalho que identifica todos os dados da sua conta através de um único elemento. E qual é esse elemento? Ele pode ser um e-mail, pode ser um telefone celular, pode ser um CPF, um CNPJ ou uma chave aleatória, que é uma chave que o próprio Banco Central gera para os clientes, né, das instituições que participam do Pix. Essa chave ela é feita para facilitar a identificação do beneficiário do Pix. Ela não é necessário para iniciar um Pix. Para iniciar um Pix, você vai ler um QR Code ou você vai inserir essa chave. Mas não precisa ter uma chave para iniciar um Pix. Agora, para receber um Pix, essa chave facilita o recebimento. Um dos principais motivos para o sucesso da nova ferramenta é a segurança, motivo que ainda causa desconfiança entre alguns usuários. Um Pix é um meio de pagamento extremamente seguro. Eu diria até que ele é mais seguro do que os atuais meios de pagamento existentes, principalmente quando a gente pensa em termos de TED, DOC e boleto. Ele tem basicamente 3 camadas de segurança, digamos assim. A primeira camada é o local onde o Pix é cursado, né? É uma rede apartada, totalmente apartada da internet. No Pix você vai ter que, no mínimo, colocar uma senha, ou uma biometria, um reconhecimento facial para iniciar uma transação no comércio eletrônico. Uma transação com valor muito acima, num horário que não é típico do cliente fazer uma transação, ela vai passar por um processo mais robusto, ela não vai ser liquidada em 10 segundos, a instituição vai ter o direito de fazer uma análise de até 30 minutos ou 60 minutos, a depender da hora em que essa transação é realizada, para poder autorizar a transação. E se for identificado qualquer tipo de fraude, a instituição vai poder rejeitar. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos falar de vinho. É que amanhã a vinícola Vale das Colinas é inaugurada em Garanhuns, Pernambuco. E Paula Farias traz informações. Neste mês de novembro, a vinícola Vale das Colinas, localizada aqui em Garanhuns, no agreste pernambucano, vai abrir espaço para a visitação da plantação de vinícola e degustação de vinhos. Com clima ameno, a cidade de Garanhuns é cenário perfeito para aproveitar um bom vinho. As baixas temperaturas também permitem o cultivo da uva e a produção da bebida alcoólica. As pesquisas para a implantação da primeira vinícola começaram em 2013, em uma parceria entre a Embrapa Semiárido, a Universidade Federal do Agreste de Pernambuco e o Instituto Agronômico de Pernambuco. Paula Farias, para a Rede BHD. E o Bom Dia Rede B de hoje vai ficando por aqui, agradecendo desde já a sua companhia. Segunda-feira tem mais Bom Dia com Bruna Taide. Tchau!